Olá, amigos do canal, sou o professor Aécio e o tema de hoje é financiamento, usando a calculadora HP12C. Nessa videoaula, vou demonstrar como encontrar a taxa efetiva de juros usando a calculadora. Efetiva aqui sinônimo de real, em outras palavras, a real taxa de juros cobrada pelo agente financeiro. Certo? O pedido dessa aula, de gravação dessa videoaula, foi um aluno que foi a um concessionário comprar um carro, precisou de financiar uma parte e ficou na dúvida se a taxa efetivamente contratada era que ele estava realmente pagando. Ok? Vamos lá. Para prosseguir, temos uma legenda. E essa legenda refere-se às teclas da calculadora que estão aqui dentro do box amarelo. O N representa períodos, o I representa a taxa de juros, o PV, o valor presente, o PMT, o valor da prestação, e o FV, o valor futuro. O CHS serve para negativar o valor, ou seja, o saldo a financiar. Nesse exemplo, vamos usar um valor fictício aqui de R$1.000. O número de parcelas, R$12. E a taxa mensal oferecida pelo agente financeiro, diga-se de passagem, banco, é de R$2,50. Lembro que, quando essa taxa é colocada à venda, ela já tem despesas administrativas, algumas despesas de cartório e o imposto sobre operações financeiras. Então, já está configurada aí com esses custos aí e essas despesas. Vamos lá. No primeiro exemplo, vamos encontrar o valor da prestação, ou seja, quero saber qual é o valor da prestação usando o HP12C a meu favor. Nesse exemplo, temos R$1.000. Vamos apertar a tecla CHS para negativar, logo em seguida PV, vamos inserir o número de meses, mais a taxa e depois apertar o PMT. O resultado é igual a 12 parcelas de 97,49. Vamos para a prática. Temos aqui R$1.000. Vou negativar, vou julgar no valor presente, no PV, vou inserir o número de meses, que são 12, vou apertar o N, vou colocar a taxa de 2,5, e vou pedir o valor da prestação, apertando o PMT. Observem que já nos deu aí, 97,40. Vou apagar e conferir. Então, 12 parcelas de 97,49. Total, ao final do financiamento, R$ 1.169,85, ou seja, R$ 169,85 de juros. Lembro que são juros compostos, juros sobre juros. No segundo exemplo, vamos encontrar a taxa usando o cálculo. Ou seja, usando o valor da prestação a nosso favor. Lembro que, geralmente, os vendedores em concessionários são orientados por uma tabela que traz o coeficiente de cálculo. Tabela esta feita pelo agente financeiro, certo? E em conformidade com as normas do Banco Central. Então, o vendedor é orientado para trabalhar com o coeficiente. Em seguida, vamos tentar descobrir como achar esse coeficiente. Mas agora vamos nos concentrar em como encontrar a taxa usando o cálculo. Então, vamos usar o mesmo exemplo de R$1.000, aperta a tecla CHS, mais PV, mais o número de meses, mais o valor da prestação, mais PMT, igual a mais a taxa, e aí a gente teremos aí, ó, né, mais o I, para a gente encontrar essa taxa, certo? Vejam que na tela anterior a gente já tinha a taxa de R$2,50, agora nós não temos, agora a gente vai inserir o valor da prestação para encontrar a taxa. Então vamos lá. Vou de novo com R$1.000, que é o nosso exemplo. Vou negativar, vou julgar ele no PV, no valor presente, vou colocar mais uma vez o número de meses e vou apertar a tecla N. Agora vou colocar o valor da prestação. A prestação que foi informada que eu deverei pagar num contrato de 12 meses. Aí eu vou usar o PMT, vou apertar o PMT. E agora vou pedir a taxa de juros, porque agora eu sei o valor da prestação para saber se realmente a taxa de juros inicialmente informada, confere. Olha só, R$ 2,50, bateu certinho. Se fosse uma taxa diferentemente informada, você teria um outro resultado, certo? Vamos de novo, colocar 0 aqui e voltar à apresentação. Então temos uma taxa de R$ 2,50, confere. Lembra que, como são juros compostos, o acumulado em 12 meses é de 34,49. Em outras palavras, se estivéssemos usando juros simples, R$ 2,50 de taxa ao mês vezes 12 meses, teríamos aí um cálculo rápido de 30% ao ano. Aqui no acumulado em 12 meses, 34,49% ao ano. Vamos demonstrar também como fazer isso. Vamos para o próximo. Nessa tela, como saber, né, a taxa anual de juros, ou seja, os juros compostos, como acabei de falar. Então vamos usar a taxa agora que nós temos, mais o número de meses, usar o 1 da fórmula, CHS,
jogar no valor presente e depois no valor futuro. Vamos lá? Vamos usar a calculadora também, mais uma vez, a nosso favor. Então, temos aí uma taxa de 2,50, que é a taxa, eu vou apertar o I da taxa. Temos o 12, que é o número de meses. E aí eu vou precisar de uma formulazinha. Eu vou inserir o 1 na fórmula, vou apertar o CHS, vou jogar no valor presente e vou jogar no valor futuro. Certo? Deu uma pequena diferença aqui, eu vou dar um F-clear para limpar a calculadora e vou repetir o cálculo. Certo? 2,5 de taxa, 12, número de meses, 1 da fórmula, CHS, PV, FV. Olha só, agora sim, deu certinho. Então eu tenho aí 34%. Se eu der um F4, olha lá que legal, 34,9 é a minha taxa de juros. O que eu faço para fazer isso? Eu vou tirar o 1 da fórmula aqui, vou simplesmente apertar a função G e vou aqui apertar o FEC, né? Só para uma dica da HP fazer isso para nós. Então, eu tenho agora uma fração de 34,49. Vou multiplicar por 100 e aí tem o nosso percentual. De novo, o F2, 34,49%. Percebam? Em vez de 30, seria 2,50 vezes 12. Agora temos, em juros compostos, 34,49. Vamos para o próximo. Agora, como saber o coeficiente de cálculo usando a taxa? Certo? Então, a gente vai agora descobrir o coeficiente de cálculo. Aquele coeficiente em que o vendedor pega a sua tabela, que foi enviada pelo banco, e onde que ele faz o cálculo. Então, o que a gente vai precisar de fazer? Pegar a taxa agora, número de meses, 1, CHS, PV, só que um pouquinho diferente. Em vez de valor futuro, a gente aperta agora o PMT, certo? Vamos lá no exemplo, então, para encontrá-lo. Olha só, vou lá agora inserir mais uma vez a taxa, 2,5. Então, está aí taxa. Vou inserir o número de meses, 12. Vou colocar agora o 1 da fórmula. Vou negativar. Vou apertar a tecla PV e agora PMT. Certo? Mais uma vez, vou dar um F-clear para limpar aí a memória da calculadora. 2,5 de taxa. 12, número de meses. 1, CHS, PV, PMT. Olha só, F4, 0,975. Então, esse é o coeficiente de cálculo usado, que fica naquela tabelinha lá que o vendedor faz o cálculo. Pega isso e multiplica pelo valor, né, pelos R$1.000 financiado, ele vai te dar aí o valor da prestação. Certo? Vamos conferir. Olha só, resultado 0,9775. Achamos o coeficiente de cálculo. Por fim, como saber os juros usando o coeficiente de cálculo? Aí, aquele vendedor tem o coeficiente. É uma outra forma de você saber também. Também feche a sua lista e deixe eu ver o coeficiente. Pegue o coeficiente e calcule o coeficiente para ver qual é a taxa realmente cobrada. Então, para finalizar, vamos lá. Temos o coeficiente, mais o PMT, mais o número de meses, o 1zinho da fórmula, o CHS, PV e agora a taxa. Ou seja, uma sequência lógica. Só mudam as teclas aqui. PMT, FV e I para a gente calcular. Então, nesse exemplo, eu vou entrar aqui vou dar um F-clear agora para que ela não crie de novo aquele valor indevido. Então, vou dar o 0,0975, que é o nosso coeficiente, e vou apertar agora o PMT. Na sequência, mais uma vez, o número de meses está associado a esse coeficiente. Vou apertar o 1 da fórmula, CHS, ou PV, e agora eu vou pedir a taxa desse coeficiente. Olha só, 2,50. Agora que eu dei um F2 aqui, 2,50 é a nossa taxa. Ok? Assim, concluímos aí a nossa videoaula. Espero que essas dicas ajudem você na sua próxima negociação quando for trocar o seu carro. Fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado.